Então o grupo que está aqui é este, já vem andando com Jesus. Aqui mesmo no capítulo 16, do verso 1 ao verso 12, se diz que Jesus inicia fazendo a eles uma advertência em relação aos fariseus e aos saduceus. Verso 1 do capítulo 16. Cuidado com essa moçada, com os saduceus e com os fariseus. Os saduceus eram, em geral, oriundos da classe sacerdotal de Israel. Formavam também um partido político de centro-direita, alinhado sempre com Herodes e com as linhagens herodianas e, por consequente, com os romanos, porque interessava a eles a manutenção do seu próprio poder como controladores do templo em Jerusalém, do ofício, do rito, da arrecadação. Era onde rolava a grana, era onde os fariseus queriam estar, naquele ambiente religioso de muito controle, muita sobriedade sacerdotal, muita pompa, muita manifestação de importância e de imponência, uma elite política que se relacionava com os poderosos que controlavam o país, ou seja, tantos procônsules romanos indicados, quanto aqueles que fossem, eventualmente, os reis postiços de Israel, como os Herodes conseguiram durante um período de praticamente 100 anos. Então, ele diz, olha, cuidado com os saduceus. Também acerca de quem aqui no Novo Testamento se diz que era um grupo que não cria em nada. Eles não criam em espírito, eles não criam em anjo, eles não criam em demônio, eles não criam em diabo, eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles malmente, como diz o pessoal da minha terra, malmente criam em Deus, assim, bem de raspão. Eram os saduceus, que é, em geral, o que acontece com os indivíduos que se tornam os discípulos do rito, os discípulos do templo, os discípulos das mecânicas que supostamente realizam bem pela própria realização do rito em si, como máquina de agradar a Deus. De outro lado, ele diz, tomem cuidado com os fariseus, que era uma moçada de centro-esquerda, que mantinha uma relação tensa com o poder do templo, com o poder romano, mas nem tanto, porque eles não queriam bater tão de frente, eles não queriam ser esvaziados de poder, e o poder deles era oriundo do zelo, da ortodoxia, do literalismo, do moralismo, do behaviorismo, do condutismo deles, segundo a lei de Moisés, indo eles aos extremos de detalhamento, de tentativa de encarnação legal e cerimonial das descrições da lei, que faziam deles esses seres carregando caixinha de couro na testa com um pedacinho da lei, com o braço amarrado, com pedaços da lei, com a lei presa em tudo que é lugar, e na porta da casa, e ele tendo que andar repetindo a lei o dia inteiro, tentando cumprir os pensamentos insinuados por Moisés a respeito de como deveria ser a conduta de um indivíduo que temesse a Javé, ao Deus de Israel, e todas as cerimônias, e todos os jejuns, e todos os dízimos, e todas as invenções que eles pudessem criar para se tornarem mais justos do que a justiça. E aí Jesus disse, olha, cuidado com os saduceus, que é esse polo dessas presenças mecânicas de Deus, sem vida, sem espírito, sem transcendência, sem ressurreição, sem glória divina, sem alegria no espírito, sem paixão, sem milagre. E também cuidado com o zelicismo dos fariseus que vivem de um legalismo que inviabiliza a existência e que os torna seres só da fachada,
porque no lado de dentro eles sabem que nenhum deles consegue cumprir os rigores da lei. E como eles sabem que na subjetividade eles não conseguem, o que eles fazem é apenas a construção de uma máscara. Hipócrita, o hipócrites, significa de fato máscara. Isso é hipocrisia máscara. Então cuidado para que vocês não fiquem mascarados, nem desapaixonados, como os saduceus, nem mascarados, como os fariseus. E ele faz essa advertência, iniciando dizendo o que um discípulo não tem que ser nunca. Não tem que ser esse indivíduo que de Deus guardou lembranças, álbuns, figurinhas, souvenirs, mas que não desistem de frequências e de regularidades, vivendo a devoção dos hamsters, nas repetições que não levam a lugar nenhum. Nem tampouco sejam desses que vivem de projeções, afirmações, declarações e abusos de poderes espirituais e de superioridades morais e de culto a vocês mesmos, como os fariseus, porque no fim isso constrói apenas um ser que não é. Apenas tira a alma, apenas mata a verdade no íntimo, apenas destrói a sinceridade. Porque para Jesus, conforme aquele gesto dele, ao amaldiçoar a figueira, que estava cheia de folhas e não tinha frutos, porque não era tempo dos frutos, lembram disso? Mas amaldiçoou. O que ele estava querendo dizer, e quem conhece um pouquinho da botânica da Palestina fica sabendo que a figueira dá primeiro os seus frutos. Depois é que aparecem as suas folhas. De modo que quando uma figueira já está cheia de folhas, é porque ela já está entupida de fruto dentro. Agora uma figueira cheia de folha, que não tem fruto nenhum, é farisaica. É como Israel dos dias de Jesus. É a figueira cheia de folhas, que não tem fruto. Essa morre. Essa recebe a profecia da hipocrisia e seca. Então, para ele, é melhor uma figueira verdadeiramente pelada, mas honestamente figueira, do que uma toda vestida de folhas sem fruto nenhum. Porque para Jesus o que interessa não é o fruto, não é a aparência dele. Uma figueira pelada tem chance no tempo próprio dar o seu fruto. Uma que conseguiu inverter a ordem e dar primeiro folhas e nunca apresentar frutos, essa aí se tornou híbrido de uma perversidade inconversível, que só vai endurecendo mais o coração.